Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com vocês hoje mais uma vez aqui junto para darmos a continuação. E estamos lendo os momentos de viagens que Paulo, Bernabé, os discípulos apóstolos tiveram e a pregação deles, a divulgação, como eles agiam diante dos judeus que não aceitavam, outros que aceitavam, os gentios que se maravilhavam e estavam recebendo agora a palavra de Deus, tendo a oportunidade de mudança. E todos temos a oportunidade de mudança, pessoal. Só depende de nós. Então vamos lá? Atos 14. Vamos à nossa leitura hoje. No livro de Atos 14 diz assim: os apóstolos em Icônio, Listra e Derbe. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão. Você percebe que eles já estavam se dirigindo a outras cidades. E aqui, novamente, eles entravam na sinagoga. Sempre nas cidades, nós vemos aqui que havia sinagogas, onde as pessoas procuravam a palavra de Deus, a lei. Mas até então, nessas sinagogas, só eram pregadas as leis de Moisés. Agora, os apóstolos estavam dando testemunho das palavras que o Senhor Jesus os ensinou. Você lembra que Jesus ficou com eles 40 dias ensinando acerca das coisas do reino de Deus? Então, eles agora não falavam apenas da lei de Moisés, mas falavam da salvação que vinha através do Senhor Jesus nas sinagogas, para dar a entender que não era mais pela lei, mas agora era através do que havia sido predito pela lei, que viria e que já vinha vindo e que morreu e que ressuscitou, e que através dele agora todos encontrariam salvação. Porque é como que eles estavam passando em cada sinagoga, fazendo uma atualização da palavra de Deus, mostrando que agora já estava se cumprindo e já havia cumprido as Escrituras da vinda do nosso Senhor. Então vamos lá? Aí diz aqui, os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, e ali pregavam o evangelho. Encontravam-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse ouvia Paulo falar, e olhando para ele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Olha só uma coisa interessante, pessoal. Para e observa comigo. Versículo 9, 14 e 9. Esse ouvia falar Paulo, o homem coxo, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo viu no homem que ele tinha fé para ser curado. Então, não bastava apenas Paulo falar com o homem. O recebedor do milagre tinha que ter fé. E Paulo, vendo que aquele homem estava aceitando as palavras, que ele estava, realmente recebendo o Senhor Jesus ali, crendo, Paulo viu que ele tinha fé. E nós que temos ouvido a palavra de Deus, temos que ter fé. Fé para mudar a nossa vida, fé para saber que não há um Deus maior do que o nosso, fé
para vencer as dificuldades, fé para, sabe, morrer também por Jesus. Nós temos que ter a fé que Deus espera de nós. Porque é muito legal quando a gente vê uma pessoa que tem fé naquilo que está sendo dito. Porque essa sim passa a receber. E foi o que aconteceu. Paulo então disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha só uma coisa interessante. Você veja que no passado as pessoas elas eram totalmente desprovidas, sabe, de uma sabedoria das Escrituras, da palavra de Deus. Até um tempo atrás, até as reuniões, muitas se davam aqui no Brasil em latim. Você que é mais antigo, que tem um pouco mais de idade, você sabe que quando você ia a certas igrejas, se pregavam em outro idioma e as pessoas não tinham conhecimento de nada. Elas iam como um rito, um ritual, onde elas entravam, faziam o sinal da cruz, muitas das vezes, orava da sua maneira, não eram ensinadas, e elas então saíam dali, mas sem o entendimento da palavra. O que se diziam para elas, isso elas faziam pensando que era a vontade de Deus. E esse povo aqui, nós vemos a mesma característica. Porque quando você não tem um conhecimento da palavra, pessoal, você vai acabar se deixando levar por qualquer coisa. Você vê que os sinais que Paulo fez, eles já atribuíram ao Deus Júpiter, se é que podemos chamar de Deus, né? Eles já atribuíram que era o Deus Mercúrio. Então, quando a pessoa não tem a visão das coisas de Deus, ela até atribui as coisas de Deus, sabe, a uma sorte, olha, fica até complicado às vezes de dar aqui um parâmetro, mas eu creio que vocês estão me compreendendo. Por isso é necessário que tenhamos a visão, tenhamos o conhecimento da palavra, tenhamos, sabe, a clareza do que Deus ele quer de cada um de nós. Então vamos lá, versículo 16 diz: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas no céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo e ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
e renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha, isso aqui é muito forte, pessoal. Você vê aqui que Paulo estava lá pregando, fez o bem ao coxo, as pessoas ficaram admiradas. Daqui a pouco vem uns e convence o povo do contrário, apedrejaram a Paulo e ele ficou quase morto. E daqui a pouco o homem não volta novamente para a mesma cidade e acaba de pregar e acaba de convencer a outros sobre Jesus. Você veja a disposição de fé dos apóstolos. Era algo sobrenatural que o Espírito Santo lhes dava. E ele ainda fala, né? No versículo 22, renovando os ânimos dos discípulos, significa quem viu ele sofrer se atemorizou, mas ele mesmo não estava preocupado com o que estava acontecendo com ele. Ele sabia agora que, como ele mesmo confessou que o viver é Cristo e o morrer para ele era lucro. E ele então renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé. Não olha para nada que aconteceu aqui não, hein? Esquece essa coisa aqui que me apedrejaram. Vocês têm que ficar firmes, vocês têm que ir para frente, vocês têm que dar continuidade ao reino de Deus. Aí eu pergunto, né, pessoal? Se esses homens não fizessem o que fizeram, o sacrifício, se eles não tivessem quebrado essas pedras para levar o Evangelho, trazer o Evangelho a esse mundo que o nosso Senhor os designou, o que teria sido de nós se tudo tivesse parado neles? Por isso que não podemos deixar que a palavra de Deus venha ficar presa em nenhuma circunstância e sempre estarmos levando a vontade de Deus adiante dos demais. Então vamos lá? Versículo 23, 14 e 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com orações e jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, encomendaram-nos ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilia, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Aqui não fala o tempo que permaneceu, mas isso demonstra, sabe, que foi como um momento de refrigério. Depois daquela guerra, daquelas lutas todas, eles chegaram, viajaram novamente, chegaram até lá, a igreja que já estava estabilizada, e ali ficaram juntos, creio que ainda crescendo, edificando nas coisas do Senhor. E é o que devemos de fazer, tá bom? Então, capítulo 14 está terminado. Uma coisa importante, você vê que ele sempre estava testemunhando e até contando para os da própria igreja, para que eles tivessem o conhecimento do que Deus estava fazendo. E é muito importante isso, quando você dá o seu testemunho, para que outros tenham conhecimento do que Deus também está fazendo, tá? Então a gente vai agora nos preparar para o capítulo 15, pessoal. Olha, eu espero que você esteja curtindo, que você faça um comentário, que possa você também se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com um amigo essas mensagens que estão sendo passadas. Vamos ficando por aqui. Aí amanhã a gente volta com o capítulo 15. Deus abençoe a todos, tá, gente? Um abraço e até amanhã.